Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Frismo, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos também a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes de hoje dessa edição do programa Gente que Fala. O otorrinolaringologista, Dr. Levon Mectarian Neto, ele é integrante da Sociedade Brasileira de Rinologia e também da Associação Brasileira do Sono. Seja bem-vindo, Dr. Levon. Muito obrigado por mais uma oportunidade. A psicoterapeuta Rejane Esbriça, ela é especializada em terapia para tratamento de obesidade. Rejane, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Obrigada pela oportunidade também. Também o ortopedista pediátrico, Dr. Davi Nordon, ele é autor do livro SOS Ortopedia. Dr. Davi, Dr. Nordon, como é que eu lhe chamo? Tanto faz, Davi ou Nordon, mas normalmente falam mais Nordon. Nordon, né? Então seja bem-vindo ao Gente que Fala. E Obrigado. Concluindo aqui a composição da nossa mesa, o veterinário Ricardo Jordão, ele integra a Comissão de Saúde Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e ele também é veterinário do Instituto Biológico de São Paulo. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Vamos lá ao nosso primeiro tema. Olha, gente, por muito tempo, os distúrbios respiratórios do sono, como o ronco e a apneia, foram tratados apenas com cirurgias ou com a implantação de aparelhos. Porém, com o passar do tempo, observou-se que os pacientes sofriam também alterações de peso, mudanças hormonais e psíquicas. Por isso, atualmente, os médicos recomendam um tratamento sistêmico. Esse tratamento sistêmico considera vários aspectos e conta com o apoio de profissionais de diversas áreas distintas. Doutor Levon, esses distúrbios do sono são basicamente respiratórios? Sim, os que a gente vai tratar hoje, eu vou direcionar para o problema respiratório. Por quê? Se tem um problema de parassonia, insônia, é o neuro que vai acertar isso aí com uma medicação. Então não é o problema mais sério. Agora, os respiratórios do sono, eles têm esta importância porque eles interferem em todo o sistema do organismo. Então, você não está dormindo bem, tem apneia, você pode ficar hipertenso, você pode ter síndrome metabólica, você pode ter arritmias, você pode desenvolver, por exemplo, o homem perda da libido. Então, ele está relacionado com um monte de outros processos, então isso é o mais importante. Então, os distúrbios respiratórios do sono, na minha opinião, devem ser lembrados sempre. Então, porque quando se fala em distúrbio de sono, todo mundo pensa em insônia só. Insônia não é o único. Tem vários outros também, e dentre esses, o distúrbio respiratório do sono são os principais, onde o principal sintoma é o ronco. Isso eu sempre gosto de chamar a atenção. A apneia é um distúrbio respiratório do sono. O ronco é um distúrbio respiratório do sono. Também. O ronco é essa coisa vermelha aqui, ele acendeu a luz, tem alguma coisa errada. Todo mundo acha que roncar é normal. Meu avô roncava, meu tio ronca, meu pai ronca, meu irmão. Não é normal roncar. Tem que dormir de boca fechada, respirar pelo nariz e não fazer barulho. Eventualmente, um ronco, tomou um pouco a mais, comeu uma feijoada, foi dormir, você vai roncar, isso é normal. Agora, aquele ronco constante que atrapalha o companheiro ou a companheira não é normal. E por trás disso pode estar a apneia. Essa é letal. Então, quando não é a feijoada, é a apneia. É a apneia do sono. É a parada da respiração. A apneia é parar de respirar mais que 10 segundos. E tem pacientes, no consultório semana passada, eu atendi com 100 apneia por hora. Agora, não dorme. Eu li aqui na nota que esses distúrbios sempre foram tratados com cirurgias ou com implantação de aparelhos, Isso. Mas hoje o que se faz é o tratamento sistêmico. O que é isso, doutor? Então,
a cirurgia, os tratamentos cirúrgicos e o uso de aparelhos, que é o CPAP, que a gente estava comentando antes, eles vieram juntos. E eu sempre penso assim, o que é que eles evoluíram? Para a gente dizer, bom, então isso aqui é um tratamento. Uma ou outra técnica modificou, se usou um laser, se usa uma coisa a mais, o CPAP era grande e ficou pequeno, as máscaras hoje, parou. Por trás Só para esclarecer, doutor, o CPAP é um equipamento... É um equipamento que é acoplado aqui no rosto e ele faz uma pressão positiva e joga ar no nariz, a pessoa não respira. Então, só que tem que dormir toda a noite com isso. Então, por trás disso, se é uma doença multifatorial, por que não tratar os multifatores? Se tiver um desvio de septo, uma amígdala enorme, por que não ir no cirurgião otorrino para operar? Se tiver obeso, por que não procurar o endócrino, o nutricionista? Se não souber respirar pelo nariz, só está acostumado com a respiração bucal, fisioterapeuta. Se tiver uma mordida cruzada, volume da língua grande na boca, que não consegue ficar com a boca Ou seja, fechada. O tratamento sistêmico é isso. Todas as áreas. A presença de todas as áreas no tratamento. Eu acredito no tratamento correto, esse tratamento. Sim. O resto é usar um óculos para miopino e continuar míope. É a mesma coisa. A psicoterapeuta doutora Regiane Esbriça é especializada em terapia para tratamento da obesidade. Onde é que este problema do distúrbio respiratório do sono se encontra com a obesidade, doutora? Que se a pessoa não consegue dormir, se ela acorda muito à noite também, ela está sem o que fazer, não consegue dormir, pode ir comer, vai para a cozinha, come. Muitas pacientes minhas até falam que durante o dia elas se controlam bem, fazem uma dieta, uma certa dieta alimentar, mas que à noite, por causa do distúrbio de sono, elas comem e elas pegam o que está mais fácil. O mais fácil nunca raramente é o mais saudável, né? É caixa de bombom, é pacote de bolacha, se a pessoa é compulsiva, além do distúrbio do sono, ela ainda tem compulsão alimentar, vai arroz e feijão gelado mesmo da geladeira, de madrugada, isso por ela não conseguir dormir. É mais um... Ou seja, esse problema gera uma ansiedade que vai fazer com que a pessoa coma, ou não tem nada para fazer, eu vou comer. As duas coisas. Gera ansiedade, que ela não consegue dormir, e ela não tem o que fazer, ainda mais se ela mora com mais pessoas dentro de casa, ela não quer fazer barulho também para não acordar ninguém, então não quer ligar uma TV, um som, né, não quer acordar os outros, ficar se movimentando, vai para a cozinha, que normalmente é mais afastado dos quartos, e lá ela tem o que para fazer, né? Comer. Rapidamente, assim, se a gente pensar, se a gente vai dormir à noite, você está repondo suas energias, não é isso? Uhum. Se você não dorme por causa da apneia, você está com energia. Então, o organismo está pedindo comida, o hormônio que faz a saciedade da fome não está sendo liberado. Então, o da fome é que está aumentando. Então, a pessoa levanta e vai comer. Não que ela queira, ela tem uma necessidade. E não é qualquer coisa, é carboidrato, esse é o problema. É carboidrato. Ninguém levanta para tomar um chá. Para levanta para comer um pão com manteiga, um pão com mortadela. É carboidrato, então é fisiológica a coisa. É muito complicado, é muito sério. Doutor Nordon, o senhor é especialista, o senhor é ortopedista, né? Quer dizer, este assunto não cruza com a sua área, né? Geralmente não, a não ser que no meio da noite levante para comer, tropece e quebre o tornozelo, mas fora isso, ou lombalgia, né, nas costas, do sono, da posição. Isso. Até uma curiosidade que eu tinha perguntado ao doutor, aquela história de usar bolinha de tênis nas costas para virar de lado. Importantíssimo, importante, funciona. É um método simples, fácil e barato, muito barato. Por quê? Na posição supina, quer dizer, barriga para cima, todo mundo ronca. Eu vou roncar, o faquir, o magrinho vai roncar, todo mundo ronca. Cai para trás. Isso, fecha. Então, o paciente só dorme de barriga para cima. O que você vai fazer? Não, vamos pôr aquele travesseiro no meio da perna, tal, que não dura a noite inteira. Agora, costurar no pijama uma bolsinha, pôr uma bola de tênis, acabou o problema. Está descrito em livro isso. Funciona bastante, bem lembrado. Bom saber. E é bom saber que o problema é deitar de barriga para cima, que eu tava não pode deitar de barriga para cima, é proibido. Diz que até dá pesadelo, né? Dá pesadelo, assim. Então, mas que outras técnicas mais, assim, vamos considerar, não sei se o termo está certo, rudimentar, né? Além dessa bolinha, para poder... Na verdade, o objetivo é que a pessoa acorde, se incomode com isso e mude de posição. Ela
tenta ficar de barriga para cima, a bolinha atrapalha, ele vira de lado de novo. Daí ele respira melhor. O problema todo é a respiração, é o nariz. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, gente. Sim. Rinologia. O nariz é a chave do problema todo. Quem respira pelo nariz, esquece, não vai ter problema nenhum, a não ser que some-se outras coisas. Eu posso ter um nariz perfeito, mas engordei 20 quilos, eu vou roncar. Por isso que a gente ouve desde criança, quando você crescer, você vai ser dono do seu nariz. Tá vendo? É o mais importante. Doutor Ricardo, a sua área é a veterinária. Os bichos também devem ter esse tipo de problema, né? Tem, todo organismo com suas características, é claro. Dentro da veterinária, a diferença da área humana, que é uma espécie, a gente tem diversas espécies, então a gente tem que acabar estudando desde o boi, cachorro, gato, peixe, mas todos têm a sua característica, porque, na verdade, o metabolismo, o funcionamento dos órgãos é muito semelhante, né? Então esses problemas acabam. É que ninguém estudou ainda, mas o problema está lá, é só alguém estudar que vai encontrar. Ricardo, eu tenho um cachorro, bulldog francês, ele ronca a noite inteira do meu lado. O bulldog braquicefálico, ele é a própria formação do sistema aéreo dele. Exato. É que, na verdade, ao longo dos séculos, a gente foi selecionando as raças para o nosso conforto, não o melhor para o animal. Então, acabou que a gente criou verdadeiras aberrações. Animais que não nascem de parto normal, que tem que fazer uma cesárea, porque ele não passa pelo canal. Então, isso foi a seleção que a gente foi vendo. E a gente observa, acho que muito isso hoje em dia, né? As pessoas que têm animais domésticos, o Brasil, se não me engano, é o 2º ou 3º país em quantidade de animais domésticos, de pets. E os cachorros roncam, os gatos roncam, a gente percebe isso. Roncam, porque é justamente isso, o problema é o mesmo. Né? Quantos animais obesos que a gente tem, é um problema, na verdade é o mesmo problema do humano, só que a gente dá cargas de importância diferentes para cada um. Eu acho que até agora na linha humana, né, doutora, agora que tem uma importância, que a gente tem outras ferramentas, que a gente consegue ter mais esse cuidado. Na veterinária ainda não chegamos a esse ponto. Mas, por exemplo, na veterinária a gente tem uma certa raça de boi. Se ela dorme de um lado, você tem um tipo de carne desse lado de onde ela dorme do que do outro lado. Então também tem essa importância. Tipo da cama onde o animal fica, isso também tem esses estudos. Muito bem. Bom, todos nós podemos apresentar uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Uma diferença de até 1,5 cm é considerada normal pelos especialistas. No entanto, se essa diferença for maior, precisa ser tratada ainda na infância, pois pode comprometer toda a vida da pessoa e pode ser sinal de alguma doença, como as síndromes de Proteus ou de Klippel-Trenaunay, entre outras possibilidades. Esse é o assunto do Dr. Nordon, né? Dr. Nordon, todos têm diferença de comprimento de uma das pernas? Isso, ninguém é exatamente igual? Até acho que se a gente parar para analisar, o homem vitruviano de Da Vinci também devia ser assimétrico, apesar de todos os cuidados, né? Mas até 70% da população é assimétrica, então até 1,5 cm de diferença das pernas é o aceitável, é o normal para a gente. E o resto da população supostamente é simétrico com relação às pernas, né? Mas não é algo que impacta, então até 1,5 cm é tolerável pelo organismo, você não manca, você não tem nenhum comprometimento. Não tem nenhum desequilíbrio a ponto de prejudicar a coluna, provocadores, nada nesse sentido, só se for acima de 1,5 cm. Isso, que é o que a gente considera como padrão para a população, né? Então acima de 1,5 cm você já começa a mancar. Eu acho que isso varia um pouco de altura, se for falar 1,5 cm para um cara que tem 2,30 e uma pessoa de 1,5 m, a diferença proporcionalmente é maior. Mas é esse nível geral da população. Qual é a causa deste problema? É um distúrbio do crescimento? Aparece na infância? Tem algumas causas diferentes, né? Então, até 1,5 cm, tecnicamente, é falha de produção nossa, né? Mais que 1,5 cm é alguma doença. A gente tem duas possibilidades, ou um lado cresce mais do que o outro, ou um lado cresce menos do que o outro. Dos que crescem mais do que o outro, tem essas duas síndromes que você comentou. Klippel-Trenaunay, que na verdade é uma combinação. Então você tem que ter manchas, que fala vinho, cor de vinho do Porto, então rosadas no corpo, alterações das veias, então varizes, e esse hipercrescimento, geralmente pode ser até de um hemicorpo inteiro, né? Mas geralmente é do membro inferior. E o Proteus, que já Proteus na verdade era um deus da mitologia grega, filho de Poseidon, que podia tomar várias formas, né? E eles falam Proteus porque, na verdade, fica deformado, fica um negócio esquisito mesmo. Então, às vezes,
Quem tem proteus cresce um dedo só, fica com um dedo gigante e os outros normais. Ou a mão inteira, ou o membro inteiro, né? Então tem essas duas os que crescem mais. Dos que crescem menos, a gente chama de deficiências longitudinais paraxiais. Nome muito bonito para dizer que a perna não cresce, né? Você tem um defeito femoral congênito, que o fêmur se desenvolve de forma inadequada, e você tem geralmente a hemimelia fibular ou hemimelia tibial, que os ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula, não se desenvolvem de forma adequada. Ficam mais curtos ou ausentes. E aí você tem vários graus de deformidade e deficiência, né? Em que fase da vida da criança esse problema começa? Começa, essas falhas na verdade, de hipercrescimento e formação são todas desde que nasceu. A diferença é quando você vai perceber. Quando vai perceber. Então você tem por exemplo, hemimelia fibular discreta, né, a gente fala grau leve, que é até 6% de diferença, né? Às vezes você não vai ver, até ela ser grande mesmo. Você, adolescente, você vê, tem uma pequena diferença. No berçário não tem nenhuma manobra, nada, não se faz. Né? Assim, não, só quando é uma screening mesmo, muito que chama atenção. Screening, por exemplo, no ultrassom, você tem um defeito femoral focal, uma hemimelia fibular, você consegue ver quando é mais acentuada. Né? Você vai pegar, por exemplo, um fêmur de uma criança que tem poucos centímetros no ultrassom, legal, sei lá, tem 1,5, outro tem 1,4, não dá para você saber se errou a medida, né? A partir do segundo trimestre, ultrassom morfológico, os casos mais intensos, né? E depois disso, mais velha mesmo, você vai vendo a diferença. Né? Os especialistas estão preocupados, estão ligados nisso. No consultório, vamos supor, os pais pegam a criança, sei lá, o pé chato. Vamos levar no ortopedista porque tem pé chato. E aí ele olha lá, ele se preocupa só com a questão do pé chato, ele já começa a fazer uma avaliação também nesse sentido. Os pediatras eu espero que avaliem tudo, né? No geral eles mandam bastante, tanto por pé chato quanto por essas diferenças. Quando não é o pediatra, muitas vezes é o próprio pai que vê alguma diferença, assim, geralmente está dentro do normal, mas eles ficam preocupados e procuram ajuda. Mas geralmente vai ter dor, né? Porque há força, né? Força uma perna, ela passa a receber mais o peso do corpo do que a outra. Na criança, não. Isso que é incrível. Elas se viram de um jeito inacreditável. Eu já cheguei a atender criança que tinha uma perna normal e a outra não tinha um fêmur e anda engatinhando, se vira, assim, não sente dor. Vai sentir dor quando for maior, que realmente tiver muita carga. Mas criança mesmo, se vira. Aí, lógico, ela vai passar porque chama atenção que não tem um fêmur, né? Qual que é a idade certa para começar a levar a criança no ortopedista? Porque existe uma coisa, a criança não tem nada, não está sentindo nada, não vou levar no médico. A gente normalmente faz isso, né? O ideal seria toda criança nasceu passar com ortopedista também. Do jeito que a gente fala, passa com pediatra, passa com ortopedista, passa com oftalmo, passa com dentista, né? Deveria ser uma consulta periódica. Porque tem algumas doenças que a gente faz o screening mesmo, o doutor falou, né? Então, por exemplo, displasia do quadril, a gente faz o screening quando nasce. Alterações dos pés, pé torto congênito, pé torto posicional, entre outras coisas, né? E a própria avaliação do desenvolvimento. A criança nasce com o joelho mais para fora, a tendência depois de entrar, ele entra bastante, depois fica menos intenso, menos para dentro, né? Toda essa progressão é mais o ortopedista que avalia do que o pediatra ou outro especialista. Crescer dói? Eu ia perguntar isso, a dor do crescimento que a turma fala. A dor do crescimento. Dói, você começa a pensar nos boletos lá na frente. Isso dói bastante. Vai dói no bolso, né? Bom, a dor do crescimento, que falam muito, na verdade, a gente chama de um misnomer, né? Então, é um nome errado. Porque o nome certo é gigante, igual a deficiência longitudinal, é um nome gigantesco, para uma dor que, na verdade, ocorre na fase que você cresce menos. Então, dos 4 anos, mais ou menos, até a puberdade. Então, não tem a ver com estirando o crescimento. Estirando o crescimento geralmente melhorou. E não tem muito a ver com uma fase que ela é bebezinha, que ela cresce, assim, ela dobra de tamanho praticamente até os 3 anos, né? Então, na verdade, não tem a ver com crescimento, mas ela acontece na criança. Então, por isso ficou o nome. E a gente não sabe a causa. Né? Ainda existe o Osgood-Schlatter? Opa, existe. É uma dor do crescimento? Na verdade, é uma doença, né? O Osgood-Schlatter é uma doença onde se insere o tendão patelar na perna, você tem uma tração excessiva. Muito comum em meninos, né, 8, 11 anos, entre 8 e 13 anos de idade, geralmente joga futebol, basquete, coisa assim, e tem a ver com chute, com correr e com pular, né? O tendão patelar fica tracionando e, na verdade, nessa idade, o tendão é mais forte do que o osso. E lá onde ele está inserido é um osso em crescimento, que é a tuberosidade anterior da tíbia. E ele fica inflamado, né? A gente chama isso de osteocondrite. E essa inflamação é que causa dor.
E a gente resolve basicamente mudando a atividade, falando para ele, segura um pouquinho, né, que melhora. Mas existe bastante. Não tem remédio, você tem que mudar a atividade para não forçar aquela situação. Exatamente, né? Você tem que parar essa tração no tendão patelar. E aí uma hora vai fundir o osso, vai parar de crescer e o problema se resolve sozinho. Muito bem. Bom, a compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pela vontade incontrolável de comer, mesmo sem sentir fome. Segundo alguns especialistas, pode ser um distúrbio alimentar tão grave quanto a bulimia ou a anorexia, e muitas vezes é gerada por problemas psicológicos, isto é, as pessoas tentam aliviar seus problemas comendo. Mas, afinal, é possível se livrar do chamado pensamento gordo? Está correto? É politicamente correto dizer pensamento gordo, doutora? Tá correto, sim. Eu costumo falar para minhas pacientes que elas têm que aprender a pensar magro, né? E pensar magro não é fazer dieta, não é não comer nada que elas dizem que gostam de comer, né? É você ter consciência da sua fome, do seu corpo, da sua alimentação, ter autoestima, que normalmente a pessoa que tem compulsão alimentar também, ela não gosta de se sentir, ela se sente descontrolada, né? Ela sente que ela comeu muito mais do que o que ela precisava, né? Ela sabe que ela não comeu por fome física. Então, isso tudo, ela vai se culpando, ela começa a comer escondido, ela começa a ter comportamentos que só vão piorando essa situação, que fazem com que ela não se cuide. Aos olhos dos outros, normalmente é bobagem, era só ela fechar a boca, né? Você que come demais porque você quer, porque você não tem vergonha na cara, porque você não se controla. Mas tem uma razão por trás disso. Tem razões. Preocupações. De tudo que é sentido. Às vezes até a alegria. Tem gente que come porque aconteceu uma coisa muito boa e ela se sentiu culpada por estar tão feliz, que é muito comum hoje em dia, infelizmente, né? As pessoas... É a história de beber. Vou beber para comemorar ou vou beber para esquecer. Exatamente. Elas comem pelos dois motivos, né? Quando é a compulsão alimentar por comida, né? Não por bebida, Então, dá para, se ela tiver consciência, primeiro, do problema que ela tem, de que é doença, de que não é falta de vergonha na cara, de que ela tem que se tratar, de que o emocional dela é muito importante, porque normalmente as pessoas chegam na psicóloga com compulsão alimentar, assim, eu sou o último... Elas já fizeram tudo durante muitos anos na vida. Elas já foram a um monte de nutricionistas, um monte de endócrinos, já entraram e saíram de academias 1000 que elas pagam o ano inteiro e não vão nenhuma vez, ou se vão um mês é muito. Então, elas tentam de tudo. E é emocional, né? Porque essas pessoas sabem o que tem mais gordura, o que tem menos gordura, o que... Então... Elas sabem tudo isso, não, por que elas fazem, né? Por que elas comem? É impulso emocional, elas têm que descobrir o gatilho, o que leva elas a ter esse comportamento. Então, é um diagnóstico difícil. Você destacou que as pessoas, antes de procurarem a psicoterapia, já foram nutricionistas, já fizeram um monte de coisas. Mas vamos supor, pegar aqui o doutor Levon, que está do lado. Uhum. Se o problema for um distúrbio do sono, e ela vai acordar de madrugada e vai comer compulsivamente, ou vai comer compulsivamente de dia, porque vai ter uma dificuldade em se manter em vigília. Até o cansaço, que se ela não dormiu direito, o cansaço, ela não vai prestar atenção direito. Então, o assunto é com o otorrino, não com a psicoterapia. Quer dizer, como é que a gente faz um diagnóstico para dizer, o problema é na psicoterapia, está na psicoterapia? Olha, que normalmente eles já fizeram de tudo. Agora, os outros médicos, as outras especialidades... Normalmente, o que eu vejo, mesmo psicólogos, mas que não são especializados nisso, eles não dão muita atenção para isso. Eu acho que ia falar exatamente isso. Eles isso. Mandam emagrecer, os médicos mandam assim, o feeling do médico. Você está com 20 quilos a mais, você tem que emagrecer. A sua respiração está ruim porque você está gordo. Agora, manda emagrecer, mas não fala o que né, você tem um método como de tratamento. Que ela vai tratar. Ele dá certo em 80%. Tem 20% que não está dando certo, tem que procurar alguma coisa. Então, tá para mim, falar, puxa, talvez uma consulta a um psicoterapeuta vai ajudar. Porque mesmo que a pessoa tenha a consciência de tudo que ela está falando, ela engorda dormindo.
Hoje a gente engorda dormindo. Quem tem distúrbio do sono, metabolismo, né? a apneia do sono engorda dormindo. Por quê? Rapidamente o cérebro fala assim, ele não está respirando pelo nariz, está respirando pela boca. Então ele está numa emergência. A gente só respira pela boca numa emergência. 2 coisas eu vou fazer. Aumentar o oxigênio, porque está chegando pouco, porque a respiração bucal não é suficiente. E vou estocar energia. Qual é a energia do organismo? Glicose. Vai para o carboidrato. Vai estocar na forma de gordura abdominal. Entendi. Então, no homem é abdômen, na mulher é no culote. Então, ela está engordando, a pessoa está engordando dormindo. Aí eu acerto tudo isso. Está respirando, tal, mas continua com alguma compulsão para alguma coisa. Eu tenho que perceber isso e encaminhar para ela. Mas é muito difícil, viu? Difícil? Muito difícil um profissional que tem essa consciência. Tem que ter essa consciência É muito sistêmica, difícil. por isso que do Mesmo tratamento sistêmico. endócrinos, quem trabalha com obesidade, tudo. E muitos percebem, indicam, e os pacientes têm muita resistência de procurar terapia. Eu não sou louco, Também os profissionais que têm essa consciência e que indicam, que eu tenho médicos que falam para mim, indiquei tais pessoas para você, elas não procuram. Não chegam, né? Não procuram. Elas acham que não tem nada a ver com isso. Elas não querem mexer, na verdade, na vida delas, né? Elas querem continuar na zona de conforto. E quando que a compulsão alimentar passa a ser um problema tão grave quanto a bulimia ou a anorexia? A anorexia é aquele caso em que a pessoa se acha gorda sempre, ela não come. E não come. E a bulimia é aquela... ela come. E quer botar para fora depois. Tem episódios compulsivos imensos, de 5.000 calorias. Existem casos simbólicos aí de que isso leva à morte, né? Sim. Anorexia... Agora, o comer compulsivo é muito difícil de levar à morte. Eu costumo dizer que é mais fácil, quer dizer, leva à depressão e a depressão pode levá-la à morte. Mas porque ela começa a se isolar, porque ela se sente descontrolada em relação à comida, então ela começa a ter vergonha de comer em outros lugares, de comer perto de pessoas. Então a pessoa começa a se isolar, começa a não querer sair, começa a não ter vida social, começa a atrapalhar no trabalho que ela tenha, ela começa a se isolar, então pode causar uma depressão. E a depressão pode piorar a situação dela e pode chegar num ponto de levá-la à morte, mas é mais difícil. A bulimia e a anorexia são fáceis de levar à morte. Mais um tema aqui, a gente vai inserir agora no programa A Gente Fala de hoje, uma conversa por telefone com a dermatologista doutora Paula Benemonte, ela é do Hospital da Pele. Boa tarde, doutora Paula, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem e você? Tudo ótimo aqui. Por que a pele fica mais seca no inverno? Então, Mauro, no inverno nós tomamos uns banhos mais longos e quentes, o que acaba removendo toda aquela camada de oleosidade da nossa pele, deixando ela mais seca. Tem também com a queda da temperatura e da umidade do ar, que é muito comum nessa época, nós acabamos transpirando menos, o que deixa ela ainda mais ressecada. E pele seca é igual a coceira, né? Principalmente nas pessoas de mais idade, que já têm a pele mais ressecada naturalmente. Tem alguma doença de pele mais comum nessa época do ano e que aparece nessa época do ano, ou até que já existe, mas piora? Então, de cara a gente pode falar da dermatite atópica, né? Que é uma doença que acomete mais as crianças, mas também pode acontecer nos adultos. Ela piora devido a toda aquela questão do banho quente, do banho longo que eu acabei de citar. Tem também a psoríase, a dermatite seborreica, que devido a uma menor exposição da pele ao sol, pode ser que piore nessa época. Então, o caminho mesmo é evitar banhos longos, banhos muito quentes, né? Exatamente. Banho rápido, banho morno, só tomar um banho por dia, usar e abusar do hidratante, não usar bucha, que todo mundo adora, e também ingerir bastante água, ter uma alimentação balanceada, ajuda aí na pele. As partes descobertas são as que sofrem mais, o rosto, por exemplo. Oi? As partes descobertas são as que sofrem mais, o rosto, por exemplo, mãos. Isso. Rosto, mão, dá uma hidratação, uma atenção melhor aí para as mãos, para a pele do rosto, que também tem que ser hidratada com hidratante adequado para o rosto. A necessidade de procurar o dermatologista para obter informações sobre os produtos mais adequados para tudo isso? Sim, seria bem interessante. Você fazendo todas essas medidas e vendo que sua pele continua coçando, continua ressecada,
seria interessante você estar procurando para dele estar adequando muitas vezes o produto que você está usando, vendo o seu tipo de pele, vendo o que você está precisando. Ou seja, é um perigo também o uso de produtos sem a devida orientação, mesmo se tratando questões, não é uma doença, é um problema. Muita gente acha mais hidratante, a gente costuma chamar até de remédio. Então, esses hidratantes com muito cheiro, muita cor, a gente não recomenda. A gente recomenda quanto mais natural, melhor. Ok, obrigado pelas informações, doutora Paula Benemonde, do Hospital da Pele. Alguma informação a mais que eu deixei de perguntar? Não, acredito que só isso. Procurar usar também sabonetes com mais hidratantes, né, com o pH mais próximo ao da pele, ajuda bastante aí nesse controle da pele seca. Está ótimo. Doutora Paula Benemonde, do Hospital da Pele, dermatologista, obrigado pela participação nessa edição do programa Gente que Fala. Até a próxima. Muito obrigada, Mauro. Bom, dando sequência aqui, um outro tema importante, o Brasil conta com o maior rebanho bovino comercial do mundo, são quase 222 milhões de cabeças de gado, e esse número ainda pode crescer muito mais, aliando a ampliação da produção à sustentabilidade e ao bem-estar do animal. Segundo alguns especialistas, para que isso ocorra, os produtores precisam investir no desenvolvimento estruturado em 3 pilares: nutrição, melhoramento genético e reprodução animal. Doutor Ricardo, 222 milhões de cabeças de gado, quase é mais do que a população do Brasil todo de gente, né? Isso, é mais boi do que gente. Na verdade, a gente tem a tarefa de alimentar não só o Brasil, mas também de exportar a nossa proteína animal para o mundo todo. Então, essa é a missão, vamos assim, do Brasil para oferecer uma proteína de qualidade em quantidade para a população. Agora, essa ampliação da produção à sustentabilidade, aliás, né, ampliação da produção à sustentabilidade ao bem-estar do animal, tudo isso para o rebanho crescer mais ainda. Na verdade, o Brasil, ele é muito, vamos dizer assim, ele foi praticamente projetado para a gente produzir proteína animal. A gente tem um clima bom, uma terra boa e muita área. Então, se você pega um país europeu, muitas vezes a pessoa cria um gado, em cima dela é a casa. Então, você tem um estábulo em cima da casa, o animal ainda aquece a casa. Aqui no Brasil, a gente solta o bicho no pasto, muitas vezes você nem vê ele, e ele está lá engordando no pasto. Só que quanto mais você produz, mais animais você tem que ter. E o pensamento hoje é o contrário. Você tem que ter um rendimento maior desse animal. Então, ter uma engorda melhor, produzir mais leite. Mas é isso que eu coloquei no início. Além da quantidade, ele tem que ter qualidade. Não é só você colocar um animal para produzir dezenas de litros sem nenhum controle sanitário. Ele está produzindo, pode estar contaminado com brucela ou outra doença, e você acaba interferindo na saúde da população. Quais são os desafios da agropecuária? Porque, olha, é muito animal, 222 milhões de cabeças de gado, como é que a gente pode ter certeza de que tudo isso está sendo tratado de forma adequada, que os animais estão saudáveis para o consumo? Na verdade, existem normas, mas eu costumo dizer que a norma ela só serve para ajudar, ela não pode ser o principal da história. A consciência é o mais importante. Então, você tem desde o grande produtor até o pequeno produtor, ele tem que entender que aquela doença vai provocar queda no rebanho, vai transmitir doença para outras pessoas. Então, você pode ter uma norma que fala assim, você é obrigado a testar para tuberculose. Só que se ele entende que essa doença ela é perigosa, ele vai controlar o seu rebanho, vai ver nos números que o rendimento do seu animal vai ser melhor. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que só você mandar nele, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É justamente essa dificuldade, principalmente para o meio ambiente. A gente sabe que não adianta você produzir e você destruir aonde seu animal está vivendo. Você tem que ter regeneração, é igual quem produz papel. Não adianta se acabar com a floresta do mundo só para produzir papel. Hoje a gente já tem esse conceito. Em sanidade animal, na área animal, é isso que a gente busca. O animal ele tem que conviver com o seu ambiente para a gente ter uma proteína de mais qualidade em quantidade. O abate é bem fiscalizado? Eu acredito que sim. Se você trabalhar com essas grandes redes, tem até agora uma demanda de autofiscalização, até o Ministério da Agricultura está tentando trabalhar isso, porque assim, o Brasil é muito grande, é muito difícil você estar presente, o governo, em todos os momentos. Então você tem que ter essa consciência de quem produz, de quem abate, de quem distribui,
porque o governo não vai estar a todo momento ali. Então, um exemplo, você vai transportar um leite. Se você não fizer o transporte adequado dentro da temperatura, não vai ter ninguém dentro do seu caminhão para comprovar que aquela temperatura estava boa. Só que você vai distribuir esse leite para uma indústria que faz iogurte, não vai servir. Lá eles vão fazer uma análise, vai ver que não adianta, você vai ter que descartar toda a sua produção. Então, na verdade, é a consciência do produtor. Só que o grande problema do Brasil é que você tem desde o pequeno produtor até fazendas gigantescas. E você tem que tratar todo mundo mais ou menos igual. E grande parte das propriedades vem da agricultura familiar, daquele pequeno produtor. Ele tem que ser dado uma atenção muito grande. Primeiro porque ele não tem os recursos. Ele conta muito com a ajuda ali do fiscal que está perto, de algum veterinário do município. Então, esse produtor que a gente tem que dar uma atenção especial para ele, que é isso que o governo tenta fazer. E como anda, então, esse nível de consciência entre o pequeno, médio e o grande produtor? Tem aumentado muito. Tem um programa até do Instituto Biológico, que é a agricultura, que a gente vai tratar a agricultura familiar, que é justamente isso. A gente leva o pesquisador para ele sair da placa de Petri e levar o conhecimento dele para o campo. Justamente explicar as doenças, o que acontece. Porque se você chegar num pequeno produtor e falar assim, ó, tem essas doenças, você tem que erradicar o seu rebanho dessas doenças e acabou, e você vai fazer, daqui um mês eu volto aqui e vou ver como que tá. Não adianta. Você tem que explicar para ele o que é a doença, como que é a transmissão, como ele se protege, para criar essa consciência nele. Para uma fazenda grande é fácil, você tem lá 10, 15, 20 veterinários para cuidar de um rebanho. Mas quando você tem esse pequeno produtor, você não tem esse suporte para ele. É melhor você explicar o que é melhor, o que vai trazer de benefício, porque ele está ali com 5, 6 animais, tentando alimentar a família dele. Às vezes aparece uma doença, o primeiro pensamento dele, vou pegar esse animal e vou vender. Fala, não, você não pode vender, que você vai estar espalhando a doença. Então, essa consciência, esse trabalho, é um trabalho de educação sanitária. É um outro tipo de trabalho. Não só compulsório, mandar nele, tem que fazer teste, tem que explicar para ele o que tem que ser feito. Tem doenças que são incuráveis e que aí, nesse caso, é o sacrifício do animal? Sim, várias. Em veterinária, infelizmente, diferente do humano, você pesa o custo. Então, você vê o custo do tratamento desse animal e o quanto ele vai te trazer de retorno. Então, um exemplo, você pega a tuberculose. É uma doença que não tem vacina, se você identificar um animal positivo, você tem que sacrificar um animal. E você não sacrifica um adulto que está com tuberculose. Esse é o lado ruim da veterinária, que você tem que pesar os custos. O quanto vai custar de antibiótico, de tratamento. E o importante são os resíduos que isso deixa no alimento, porque alguém vai consumir esse animal depois. Então, você tem que ter essa preocupação. Então, é esse assunto. A ave é tratada com um hormônio. Besteira, balela, não existe isso. Não existe. Isso, dentro da veterinária, é um limitante. Só que também acaba sendo algo fácil, né? Para você acabar com uma doença numa fazenda, você pega e faz eutanásia de todos os animais, faz um tampão sanitário e volta depois nessa propriedade com novos animais depois de um tratamento adequado. São ferramentas que a veterinária conta para erradicar doenças. Então, brucelose, que é uma zoonose importantíssima, que, na verdade, dentro do Instituto Biológico, eu sou responsável pela produção desses 2 kits, para diagnóstico de tuberculose e brucelose. E a gente vê que vem aumentando muito o diagnóstico dessas doenças, e eles têm que aumentar muito mais. Bom, você é um veterinário que lida mais com animais de grande porte. Né? Isso. Eu sou microbiologista, produzo os kits e eu trabalho com animais de produção. Então, bovino, búfalo, suíno, essa é a área foco do Instituto Biológico na área animal. Não sei se você tem condições de responder, justamente por a gente já ter falado aqui, o Brasil é um dos países com maior quantidade de animais de estimação do mundo. Sim. As pessoas, a população está envelhecendo, as pessoas estão recorrendo muito aos pets, né? Quais são os cuidados, não sei se tem condições de responder isso, que a gente deve ter em relação aos pets, nessas doenças mais comuns, até porque tem gente que tem mais de um cachorro, tem gato dentro de casa, isso também pode contaminar todo mundo. Eu acho que os pediatras nem gostam disso, que tem gente deixando de ter filho para ter cachorro, né? Só que o cachorro não é um filho. Esse é o problema. Você leva ele para sua cama, você dorme com ele, você dá alimentação, sobrou a sua janta, você pega e dá para o cachorro. Isso dá muitos problemas de pele, muitos problemas estomacais. Então, o mercado pet cresce muito justamente por causa disso, porque tem produtos específicos. Às vezes você vai num desses pet shops gigantes, você tem rações para
determinadas raças, Qualquer determinadas tipo, faixas etárias. Então, assim, é um mercado que cresceu muito. A gente, dentro da nossa crise no Brasil, foi um mercado que acabou subindo. Ou seja, e o importante, assim, é muito semelhante às doenças humanas e às veterinárias. Às vezes, o agente microbiológico, a bactéria, muda uma linhagem, mas muitas vezes o tratamento é muito semelhante, muda quando você tem uma medicação humana e uma veterinária, justamente pela densidade da pele ser diferente, então você tem modos de aplicação diferentes, então por isso que ele acaba servindo. Quando eu me formei, a gente usava muita coisa da medicina humana. Extrapolava, então essa dose para a criança é tanto, para o cachorro é tanto. Só que ao longo da vida a gente viu que isso não serve, não funciona, é específico. Doutor Ricardo, eu quero voltar com aquele assunto do distúrbio respiratório aqui do doutor Levon. Eu queria te pedir uma gentileza. A gente pode linkar a sua experiência? Claro, eu falei que eu sou um exemplo. Eu falei que eu vim como veterinário ou como pessoa física, né? Então, eu queria linkar a sua experiência com o doutor Levon. Como é que você percebeu que você precisava de um tratamento para lidar com esse problema da apneia? Eu tinha muita sonolência. Meu trabalho não rendia. E como eu comentei com o doutor, a gente no início se gaba, eu durmo só 3 horas por dia, eu trabalho lá 20 horas por dia, nossa, como você trabalha muito, só que isso ao longo do tempo, você começa a dormir, eu não conseguia viajar, por exemplo, se eu pegasse uma estrada longa, que eu tinha que dirigir muito tempo, eu dormia, a minha esposa tinha que me acordar para eu continuar dirigindo. Então, eu acabei indo fazer a polissonografia por indicação de uma endócrina, e foi detectado que eu tinha ali 80 apneias por hora, e ficava quase 1 minuto em apneia. E a gente eu acabei usando CPAP, que é uma ventilação mecânica, e eu digo que minha vida mudou muito, muito. Doutor Levon, dá para relacionar a apneia com narcolepsia? Não, é um pouco diferente. Narcolepsia não é um problema respiratório? Não. É um problema neurológico. Esse é um dos problemas neurológicos. Uhum. Então não dá. A narrativa do Dr. Ricardo foi importantíssima, porque como é que um clínico geral está lá na periferia de São Paulo, ele pode fazer um diagnóstico de apneia. Ele pergunta 2 coisas. Você ronca? Ronco. Tem sonolência diurna excessiva? Tenho. Aí ele classifica. Você está sentado, vendo televisão, 5 minutos eu durmo. Está errado. Sim. Então, essa sonolência aqui, o que você faz? Eu trabalho com computador, mas eu durmo na frente do computador. Quer dizer, ultrapassa mas isso. É possível ao especialista, apesar de todos os exames hoje tecnologicamente avançados para o diagnóstico, como é que chama esse? Polissonografia. Latências múltiplas, isso, enfim, existem muitos. É possível ao especialista fazer alguma confusão entre um problema de apneia, que é uma situação respiratória, com um problema que é neurológico, dada a semelhança dos sintomas, que a semelhança é a sonolência excessiva diurna. Dá. Porque assim, por exemplo, a narcolepsia, eu estou conversando com você, eu durmo aqui. Durmo de dormir. Não apago. Não uma pescada. Uhum. Eu durmo. Pega no sono mesmo. Pego no sono mesmo. Então, isso é um problema que chama a atenção de todo mundo e separa. Insônia. Eu não durmo, eu não consigo pegar no sono. Fico horas e horas, 3 horas da manhã olhando no relógio. Então, não é um problema respiratório que eu deitei, dormi, tive uma apneia, fiquei quase 1 minuto sem respirar e acordei sufocado, com uma batedeira no coração e suando. É diferente. Então, dá para... Na minha opinião, a história clínica é fundamental. É o que mata todos os diagnósticos. Então, quem vem me procurar são algumas perguntas clássicas e exploração a partir disso. Daí eu vou tirar da frente. Não é comigo, é com o neuro. É engraçado, doutor, porque o que eu gastei, remédio de pressão, troca de colchão, não é o travesseiro, troca o travesseiro, dorme de lado, o travesseiro é alto, o travesseiro é baixo, você testa tudo, é igual a doutora. E refluxo, e tratamento de refluxo, tinha refluxo. E eu começava, eu como muito à noite, aí comecei a comer mais cedo. Eu não durmo à noite, a gente acha que é banco de horas, aí eu dormia na hora do almoço, achando que ia compensar. Que não é ideal. Doutor Levon, isso é uma curiosidade também. A apneia do sono, ela gera um aumento da pressão. Sim.
Tem alguma idade a partir da qual você fala, tá tendo pressão alta, devo procurar a apneia do sono, se será gente jovem? Então, é assim, normalmente vai no clínico. Tem paciente de 35 anos, história clínica, hábitos e tal. Saiu tudo isso, não tem nada. Não tem história familiar, não fuma, não bebe em excesso, só trabalha muito. É obrigatório fazer o mapa. Aquela medida da pressão 24 horas. Por quê? Se à noite ela não está com descenso, ela não está caindo, à noite tem a apneia envolvida. Aí você pede uma polissonografia. Então, hoje, por trás de uma hipertensão, que na época da minha faculdade era hipertensão, você nasceu para ser hipertenso. Isso não existe. Então, hoje em dia se fala na apneia do sono. Então, eu acho importantíssimo medir 24 horas. Se tiver não caindo a pressão à noite, que ela tem que cair à noite, pedir uma polissonografia, independente de idade. Olha só que legal, tem um monte de perguntas do público aqui, perguntas do público, vamos lá, eu vou começar com o Ricardo. A Giane da Barra Funda pergunta quais são os primeiros sintomas de diabetes em um gato. Nossa, Giane, você me deu gato, para quem trabalha com boi é mais difícil. O gato é um boi pequeno. Esse é um dos problemas da veterinária, é você achar que uma espécie é outra, existe só diminuir o tamanho. Especialização, né? Existe. Agora a gente até falava de veterinário clínico geral, hoje a gente já tem especialidades, aqui em São Paulo a gente tem especialistas ótimos em gatos. Eu recomendo que ela procure para eu não falar besteira para ela, porque assim, de parâmetro clínico, é fácil você conseguir detectar, mas muitas vezes até pela característica do gato você acaba não conseguindo identificar. Doutora Rejane, a Lígia do Guarujá pergunta se o sonambulismo tem cura. Sonambulismo? Eu não trabalho com sonambulismo, mas deve ter cura, né? Deve ter. Eu acho que ela deve estar... Acho que é distúrbio do sono também, não é? Acho que ela deve pensar, a pessoa acorda e vai comer. Eu acho que ela não quer comer à noite. Não, sonambulismo a gente pode entender também como vivendo o sonho, entendeu? Eu acho que o sono REM que a gente fala mesmo é aquele sono que o corpo inteiro está paralisado. Você está paralisado, então você sonha o que você quiser. Você não vai dar soco em ninguém, você não vai sair gritando e tal. Então, se você não está no sono REM, ou tem algum distúrbio por trás disso, você pode viver o sonho. O sonambulismo, eu entendo uma forma simples de tratar isso como você está vivendo o seu sonho. Mas tem cura? Tem cura. É a pergunta da Lígia. Eu acho que tem cura. Primeira coisa, fazer exame, polissonografia, determinar como é que é o teu sono. Não tem nada aí, existem medicações para manter o sono. Existe hoje em dia indutores do sono muito bons e seguros, que você pode e terapia também. Doutor Nordon, a Luciana de Osasco pergunta se o chamado pé chato tem reversão cirúrgica. O pé chato, até uns 30 anos atrás, você falava muito de usar bota, palminha e tal, que na verdade não serve para nada, né? Então, eu adoro pegar paciente que usou e falar, você usou à toa, né? Na verdade, assim, o pé chato tem que separar no pé chato flexível e o pé chato rígido. O pé chato rígido é um que não forma o arco do pé de forma nenhuma, nem quando ele fica na ponta do pé, nem quando tira o pé do chão, né? O flexível não, ele forma. Esse a gente não precisa se preocupar. Em sendo rígido, primeiro a gente precisa ver se ele tem alguma doença neuromuscular, como paralisia cerebral, que a gente opera, né? Os que são típicos, que não têm paralisia cerebral, né? Se ele não for doloroso, a gente também não mexe, porque não tem vantagem em reconstruir o arco. Então a gente só vai reconstruir o arco num pé chato rígido, que tem uma dor relacionada a isso, essa deformidade, né? E aí sim a gente vai mexer, porque no geral não tem vantagem, né? Você vai ter mais dor e complicação de operar um pé chato que não tem nada do que um rígido doloroso. Rejane, a Alice de São Bernardo do Campo, a pergunta é interessante, hein? Ela pergunta se é verdade que há pessoas que engordam de propósito para fazer cirurgia bariátrica. Tem, infelizmente é verdade. Tem muita gente que chega que as pessoas confundem também, acha que a cirurgia é um método mais fácil, mais rápido, que ela vai operar o estômago e vai emagrecer sem fazer esforço. Né, assim, ela vai, operou, acabou o problema dela, né, ela vai ficar magra e acabou. E tem um limite, tem que estar um limite de obesidade para o médico fazer
a cirurgia em você. E quando a pessoa não está ainda, o médico fala, não, mas o seu caso não é de cirurgia. Então, distúrbio emocional. Ela engorda, isso, né? Ela engorda para chegar nos 40, acima dos 40% da gordura para fazer a cirurgia. Então, é o que eu falo, né? Opera o estômago, não a cabeça, né? Porque a pessoa tem que... a cabeça do gordo, né? Não, e eu acho um absurdo que não é... O médico indica, né? O cirurgião indica terapia, mas não é obrigatório. E ninguém faz. Eu trabalhava no spa, que era de obesos, né? Eles iam lá após cirurgia. E, assim, spa de milionário mesmo, né? E rolavam várias histórias. Uma delas era que um cara foi expulso por contrabandear, e aí ele pegou para se vingar, ele sobrevoou com um helicóptero e saiu jogando doce. E eles pegavam, contrabandeavam leite condensado dentro da embalagem de shampoo. É isso que eu ia falar. Porque é uma coisa que eles conseguem tomar mesmo pós-cirurgia. Doutor Nardo, no início do programa eu tinha perguntado da relação entre os problemas respiratórios, os problemas do sono, né? Respiratórios com a ortopedia, só se tropeçar e se machucar, mas com a obesidade tem a ver, porque o sobrepeso vai prejudicar estruturas importantes, articulações, não? Na verdade, ela provoca uma sobrecarga em tudo, né, em todas as articulações, que a articulação é como se fosse peça de carro, né? Então tem uma duração. E quanto mais você usar, mais rápido ela gasta. Quanto você andar com um carro vazio ou com um carro cheio, né, mais peso e gasta mais. E a gente tem tido muito problema com criança mesmo. Criança que já é obesa, né, e já começa com desgaste precoce, com dor que a gente não via antigamente. A gente está vendo muito. Doutor Levon, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se há algum componente genético ou hereditário na apneia. Olha, fala-se nos estudos que tem, mas são muito poucos. Eu acho que não existe algumas síndromes que determinam alguma alteração respiratória, tal, mas não tem. Assim, naquela composição, todo mundo fala, meu pai roncava, por isso que eu ronco. A primeira pergunta que um paciente me faz é, mas é hereditário, doutor? Não é. Não é, porque o seu pai podia roncar por ter uma amígdala grande. Você ronca porque você tem um desvio de septo e fuma e bebe e está fora do peso. Então, é soma de situações. Eu não acredito muito. É muito pouca os trabalhos que relatam a hereditariedade ou genética, a não ser numa síndrome. Ricardo Marcos de Pinheiros quer saber se é possível a criação de animais rurais, vacas, porcos, etc., na cidade. Olha, se ele respeitar a lei de zoneamento de cada... Principalmente porque ele é de Pinheiros, mas assim, do aspecto veterinário, não tem nenhuma limitação. O que ele tem que fazer é... Ele vai ter um problema de logística para chegar à ração. Se ele tiver uma vaca, como que ele vai tirar esses dejetos desses animais para dar o destino adequado? Porque você não vai poder usar a rede de esgoto normal nossa para despejar dejeto de suinocultura, por exemplo. Tudo vai limitar o número de animais, se ele vai cumprir todas as recomendações de bem-estar, onde esse animal vai ficar, e qual que é o intuito dele, né? Se é produção, ou legalmente, se é um pet. Na verdade, ele não tem uma limitação, vai ser o que ele conseguir de atender para o bem-estar desse animal, isso é importantíssimo. José Carlos do Itaim Paulista pergunta para o doutor Nordon se a dor do crescimento pode voltar anos depois. Não tem descrito exatamente da dor do crescimento voltar, né? Mas o que a gente tem tido muito, às vezes, essas dores crônicas inexplicadas, que é o diagnóstico de fibromialgia, que acaba sendo um diagnóstico de exclusão, então a última coisa que sobrou, como psicoterapeuta, né? Que a gente tinha comentado, muitas vezes a gente tem um diagnóstico de fibromialgia em crianças, então às vezes o diagnóstico original era uma fibromialgia, não uma dor do crescimento, e agora é uma fibromialgia, né? Ou não tem nada a ver, ele tinha uma dor do crescimento e agora ele tem outra dor. Então a gente tem muitas causas de dor em ortopedia. Doutor Levon, a Júlia de Parelheiros quer saber, ela pergunta assim, além de nos agasalhar, o que devemos fazer para prevenir os problemas respiratórios típicos do inverno? A pergunta é super pertinente, estamos no outono e a gente tem as diferenças extremas de temperatura, muito frio, depois muito quente. Começa já agora, né? Quais são agora as dicas? Eu prefiro, assim, começar dizendo, se é uma coisa natural, normal, todos os que a gente está sempre acostumado, mas, por exemplo, tem rinite alérgica, tem bronquite, tem asma, a coisa muda. Tem asma. A coisa muda, porque aí o sintoma e o desencadeamento da crise vai acontecer. Então, tem medidas que são feitas para prevenção. Atualmente, a mais que está rolando aí, que é a vacinação da gripe, eu acho fundamental. E também existem medicações
Por exemplo, tem muito paciente que fala, mas não vou ficar tomando remédio se eu não tenho alguma coisa. Por exemplo, tem homeopatia hoje também, que você pode usar. São preventivos de crises e tal, de viroses e coisas e tal. Então, as medidas normais e atenção para quem tem rinite alérgica, bronquite e asma, procurar uma ajuda, um especialista para se proteger. Outra pergunta para o doutor Levon, do Itaim, J. Carlos, eu não sei se é João Carlos, se é José Carlos, J. Carlos. Ele conta aqui que cuida da esposa, que está doente, ele quase não dorme, exceto por alguns rápidos períodos. Ele pergunta se deve usar algum medicamento ou fazer algum tipo de tratamento. Eu só não entendi se é ele que quer usar o medicamento ou fazer o tratamento, ou ela. Olha, a utilização de medicamento, ela é bem indicada, tem que ser bem esclarecida. Se tiver um distúrbio respiratório, não adianta... Ele pergunta, devo usar ele, né? Ele mesmo. Ele está cuidando dela. Sim, e ele não dorme o período... Ele tem que... Primeira coisa, ele tem que ter um período à noite para ele dormir. Então tem que ter alguém para cuidar de quem ele está cuidando, que é a esposa dele. Porque ele vai tomar uma medicação, existe, indutor do sono, como eu disse, seguro, que eu acho que deve... Eu não acho que é muito grave você tomar uma medicação para dormir. O mais grave é não dormir. Então, se você tem um distúrbio, você pode tomar uma medicação, só que ele tem que saber que se ele tomou, ele vai ficar 4 a 5 horas dormindo. É um indutor de sono que vai trazer benefícios para ele, mas tem que ter alguém cuidando da esposa dele. Até porque ele precisa se cuidar, porque se ele não se cuidar, ficar doente, aí quem vai cuidar? Então, eu sou a favor de tomar e ter medicação segura mesmo. Vamos, então, caminhar para o... Finalmente? Sua palavra final. Doutor Levon, o tempo já está acabando. A minha palavra final é sempre a mesma. Se você ronca, não é normal, procure um especialista. Site do ronco.com.br, onde você pode ter alguma sabedoria disso aí. Doutora Rejane, palavra final. Palavra final, então, cuidem-se melhor também no lado emocional, né? Não vê só doenças físicas, né? Não procura só ver também, se olhar um pouco, né? E no site, eu tenho um site, o pensemagro.com.br, também que tem um monte de informações sobre compulsão alimentar, anorexia, bulimia, mudanças de comportamentos, que são muito importantes na alimentação também. Doutor Nordon, palavra final? Lembrar os pais que a gente tinha comentado que você tem que passar com um ortopedista pediátrico periodicamente, igual com pediatra, né? Também tem o site, www.drdavinordon.com e o Instagram, @drnordon. Ricardo, palavra final. Pode procurar sobre o biológico, redes sociais, site, e procurar o trabalho nosso da Secretaria para a Sanidade Animal, que é muito importante. Quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, ao Dr. Levon Mectaria Neto, doutora Rejane Brissa, doutor Davi Nordon e doutor Ricardo Jordão. No programa Gente que Fala de hoje, na mesa de som, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o próximo programa.